a nossa aula de número 5. Nós estamos em Análise Sintática 1, os termos da oração. Nesta aula veremos o que é o predicado, mais um termo da oração. O meu recado, como sempre, no início da aula, antes de começar a aula, é para quem não está inscrito no canal ainda. Tem de se inscrever, pessoal. O canal está te ajudando, né? Tá crescendo intelectualmente, aquela ladainha toda. Tem de se inscrever no canal como forma de retribuição. Vocês sabem que os canais vivem de inscrição, então se inscreva, tá? Claro que eu agradeço imensamente, né? Principalmente quem já está inscrito aí, né? Mas vou agradecer muito também se inscrever. Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais, participar ativamente nas redes sociais, divulgando o canal, ajuda imensamente. Eu só tenho a agradecer de coração. O que é o predicado? Nós já vimos que o predicado é um termo essencial da oração, né? Tão essencial que existe oração sem sujeito, que também é um termo essencial, mas não existe oração sem predicado. Pois bem, vamos direto ao assunto. O predicado é a informação que temos ou que damos a respeito do sujeito, pessoal. Então tem uma palavra ali, proprietário. Digamos que a aula começou agora. Eu chego aqui e digo para vocês, toca a vinheta, eu digo proprietário. Vocês vão ficar dizendo o que, né? Proprietário o quê? O que será que ele vai fazer hoje? Sabe por quê? Porque eu tenho ali uma palavra que não te diz nada, não te passa informação alguma, pessoal. Nenhuma mesmo. Agora, se eu colocar a palavrinha vendeu ali, opa! Eu abro a aula, toca a vinheta, eu apareço aqui e digo para vocês, proprietário vendeu. Vocês sabem que alguém vendeu alguma coisa, e não é só alguém, é um proprietário de alguma coisa, né? Por quê? Porque eu criei as condições aqui, né, para fazer uma análise sintática. Eu tenho um verbo ali, eu já tenho uma oração formada de sujeito e predicado. Eu odeio quando acontece isso, mas aconteceu. Já tenho ali o sujeito e o predicado, tá? Percebam, pessoal, que vendeu é uma informação que eu dou a respeito da palavra proprietário, que ela sozinha não me dizia nada. Agora sim eu tenho uma informação, né? Proprietário vendeu. E eu posso pegar essa informação aqui, formada de termos essenciais. A informação já foi dada. Os termos essenciais estão ali, o sujeito e o predicado. E posso agregar informações aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram com a língua coçando aí, perguntando, vendeu o quê? Né? Sabe por quê? Porque existe a necessidade de integrar essa informação. E é o verbo que eu devo integrar. Vendeu o quê? Um carro. Agora eu sei que não é uma casa, que não é picolé, que não é sei lá o quê, né? Cosméticos, né? Enfim, agora eu tenho certeza que é um carro. Eu posso também dar uma informação a mais, uma informação que a gente chama de acessória. Não havia necessidade, mas eu quero dizer. Foi hoje. E aí eu tenho aqui uma informação acessória. Agora, pessoal, eu tenho tudo isso aqui que são informações que eu dei a respeito do sujeito. O sujeito proprietário. Olha que coisa interessante. Se eu abrir a aula, tocou a vinheta, eu apareço aqui e digo, vendeu. Vocês sabem que alguém vendeu alguma coisa. Só o verbo constitui uma oração. Só o verbo constitui um predicado, pessoal. Nesse sentido, o predicado ele é mais importante do que o sujeito, embora o sujeito seja também um termo essencial. Existe oração sem sujeito, como a gente vai ver na próxima aula, mas não existe oração sem predicado. Tá? Pois bem, pessoal, isso aqui é muito importante e vocês comecem a perceber já a partir desta aula. O conceito de núcleo. A gente vai trabalhar o conceito de núcleo, mas vamos, né, começar a ver isso hoje. Proprietário vendeu. Eu tenho aqui o quê? O sujeito e o predicado. Um substantivo e um verbo. Lá na análise morfológica. Mas aqui na análise sintática eu sei que são termos essenciais, sujeito e predicado.
Percebam que eu posso agregar palavras àquele sujeito proprietário. Eu posso dizer, por exemplo, o proprietário vendeu. Eu posso dizer ainda o proprietário da casa vendeu. De modo que se eu fizer a pergunta para o verbo agora, quem é que vendeu? A resposta não vai mais ser só proprietário, vai ser o proprietário da casa. Vai ser tudo aquilo ali. Percebam também que esses termos aqui, o da casa está voltado para proprietário e o está voltado para proprietário também, não está voltado para o verbo. De modo que eu pergunto aqui para o verbo quem é que vendeu e aparece tudo isso aqui. E eu posso, claro, como eu disse, agregar informações aqui ao verbo vender. Eu posso dizer o carro. E esse carro é uma palavra que está ligada ao verbo vender, não está ligado àquela parte lá. Essa palavra velho, eu posso dizer que esse carro era velho. Esse velho está voltado a carro. E esse hoje está voltado ao verbo vender. O que eu quero dizer aqui para vocês? Que eu separo a oração em sujeito e predicado. E dentro do sujeito existem termos voltados para uma palavra, que será o núcleo do sujeito. Dentro do predicado existem palavras voltadas para uma palavra, que será o núcleo do predicado. Porém, não é só isso. Dentro desses termos, aqui eu tenho o sujeito, e eu tenho um termo da casa, que é um termo voltado para uma palavra. Eu também tenho palavras voltadas para outras palavras. Não é difícil, mas análise sintática é isso aí. É lógica. Perceba que o da casa é passível de ser desmembrado, é passível de se fazer aí a análise sintática. O da é um D mais um A. Lá na análise morfológica, preposição mais artigo. Da casa forma o termo que a gente vai chamar aqui de adjunta adnominal na análise sintática. E aqui no predicado, eu tenho o carro. O carro. Esse o é um artigo que está voltado para a palavra carro. O carro é o nosso objeto direto na análise sintática, formado do artigo mais o substantivo carro. Tá? Então isso aqui, pessoal, e eu vou deixar aqui já, se vocês puderem dar um pause, comecem a ver as orações desta forma, tá? Separe o sujeito e predicado, núcleo do sujeito, núcleo do predicado, tem palavras voltadas para esses núcleos e dentro dessas palavras, desses termos, existem palavras voltadas para elas mesmas. Comecem a pegar isso aqui, tá? Por quê? Porque depois no estudo das orações a gente vai colocar uma oração ao lado da outra e vai ver que uma oração está relacionada à outra. Além de uma palavra estar relacionada a outra, e dentro desses termos também tem outra palavra relacionada a outra. Não sei se eu cansei vocês. Tomara que não. Mas eu espero muito que vocês comecem a ver as coisas dessa forma a partir de agora, porque vocês vão se deparar com textos assim. É um texto, um pequeno texto. Né? Poderia estar o quadro cheio, mas a gente começa do início. Não tem como começar do final, mas a gente começa lá de baixo para chegar lá em cima, tá? Perto do colégio, logo pela manhã, bem cedo, o proprietário, dentro daquele estabelecimento, vendeu o seu carro velho. Gravem isso. Para vocês começarem a análise sintática de uma estrutura, vocês vão fazer o que primeiro? Encontrar o verbo. Primeira coisa que vocês vão fazer, não adianta querer achar o sujeito. Pode ser que você já vá, eu já posso ir direto para o sujeito que eu já acho o verbo. Mas a dica aqui para vocês, tá? É encontrar o verbo. Olha o tempo que a gente ficou trabalhando com verbo, pessoal. O curso de verbo teve 12 aulas, né? Claro que a gente trabalhou mais com a flexão, né, dos verbos, tá? Mas você já sabe identificar um verbo. Onde é que eu tenho o verbo aqui? Tá ali. Aí eu faço a pergunta para o verbo antes do verbo, porque se eu fizer depois, eu vou ter como resposta outro termo. Quem é que vendeu? Tá ali a resposta, proprietário. Pronto, eu já fiz a análise sintática aqui. Sabe por quê? Porque tudo que não é sujeito é predicado. Eu já tenho aqui o meu sujeito e o meu predicado. Toda essa informação que vocês estão vendo aqui é predicado juntamente com o verbo. São informações que eu estou dando a respeito de o proprietário. Perto do colégio, logo pela manhã, bem cedo, dentro daquele estabelecimento, né, o proprietário vendeu o seu carro velho. Toda a informação que eu estou dando do sujeito, o proprietário. E agora, olha que interessante. Proprietário aqui é o primeiro termo, é o nosso sujeito. Depois eu tenho um verbo, né, vender,
nosso segundo termo, o nosso terceiro termo é o carro e o nosso quarto termo aqui seria um termo acessório hoje, digamos assim. Essa sequência 1, 2, 3, 4, ou primeiro, segundo, terceiro e quarto, como queiram, a gente chama em análise sintática de ordem direta. É como as orações, em geral, aparecem, mas não vão aparecer assim para vocês, porque é muito fácil, né? Os concursos, os professores, eles querem saber se vocês estão atentos. A análise sintática é pura lógica, pessoal, por isso que ela é tão valorizada por aí, né? As empresas hoje valorizam muito o raciocínio lógico, tá? E a análise sintática é pura lógica. Claro, pessoal, que isso aqui, né, é a ordem direta das orações em análise sintática. Mas eu posso trocar isso aqui. Eu posso, o termo 4, trocar não. Eu posso pegar o termo 4, por exemplo, colocar no início, no meio ou no fim, como está aqui, né? Isso pode acontecer. Então essa aqui é a ordem direta. Proprietário vendeu o carro hoje. Tá aqui a oração e aqui eu desmembrei e coloquei um termo de cada cor, porque a informação que eu quero passar é toda essa aqui. É tudo isso aqui, eu passei a informação para vocês, mas eu tenho aqui termos que estão voltados aí um para o outro e são coisas diferentes. Tá aqui, tá, pessoal? Eu posso mexer com isso aqui, como eu já falei. Tá ali, ó. O carro vendeu hoje proprietário. Posso, mas eu não posso fazer de qualquer jeito, como a gente já viu. O carro vendeu hoje proprietário te diz alguma coisa? Não. O que que me diz? Proprietário vendeu o carro hoje, né? Ó, agora sim, eu tenho uma informação. Isso aqui não me diz nada. Eu posso trocar, professor? Pode. Pode inverter os termos? Pode. Aliás, vai acontecer isso, tá? Mas não de qualquer jeito. Por exemplo, hoje o proprietário vendeu o carro. Hoje o proprietário vendeu o carro, digamos assim. Aqui é aceitável, né? A sintaxe da nossa língua permite isso. Eu posso colocar esse termo que estava aqui, lá no final, lá no início, sem problema algum. E é assim que as coisas vão aparecer para vocês. Comecem a perceber que isso aqui pode se mover, mas não de qualquer jeito. Isso aqui é inaceitável. Isso aqui, pessoal, é ordem indireta. Quando eu inverto os termos, digamos assim, coloco os termos de maneira indireta, daí o nome, e não perco o sentido daquilo que eu quero passar. Isso aqui não é ordem direta, isso aqui é bagunça de palavras, tá? Portanto, eu coloquei aqui algumas combinações, né, que vão acontecer. E cuidado com isso, porque isso aqui vai mexer com toda a pontuação de vocês lá nas aulas de pontuação. Vou dar só uma palhinha. Quando o termo aparece aqui no final, não há necessidade de colocar ponto aqui. Quando ele aparece no início, dependendo do caso, deve-se colocar a vírgula aqui. Aliás, não há necessidade de colocar a vírgula aqui, né? Porque está na ordem direta. Quando eu troco essa ordem e coloco lá no início, às vezes eu tenho que colocar a vírgula aqui. Quando eu coloco aqui no meio, como está aqui, eu devo colocar entre vírgulas. Isso aqui vai mexer com toda a pontuação, daí a insistência. Tá? São possibilidades que eu coloquei aqui para vocês. Ah, professor, o que é isso? Já vamos entender. Ordem direta é ordem direta. O que é ordem direta? Opa, detesto quando acontece isso, mas aconteceu. Tá lá, ó. O proprietário vendeu o carro hoje. Proprietário sujeito 1. Verbo vendeu 2. Complemento do verbo 3. O carro. E hoje o adjunto, que tá lá. Não precisa ser necessariamente, pessoal, o adjunto adverbial. Pode ser qualquer outro termo acessório que a gente ainda vai ver. Mas são possibilidades que eu quero que vocês comecem a entender. Aqui eu já coloquei o 4 lá no início. Ele continua sendo 4, não vai virar 1 porque está no início. Cuidado com isso. Continua sendo 4, mas eu tirei ele lá do final e coloquei no início. Agora eu tenho o 4 adjunto adverbial, o proprietário sujeito. O sujeito agora está aqui, ó. Lá está no início. O 2 agora está aqui, no terceiro lugar. Lá está no segundo. E o 3 que estava no terceiro foi para o quarto. Hoje o proprietário vendeu o carro. Passei a informação. E tem uma última possibilidade, pode ter mais. Eu coloquei 3 aqui. Análise sintática é isso aí. Mexer com as palavras, mas não é bagunça. É uma bagunça organizada, digamos assim. Tá? O proprietário hoje, perceba que os números estão todos trocados aqui, bem como as palavras. Mas as 3 têm sentido. Aqui eu tenho ordem direta e aqui eu tenho ordem indireta, como a gente chama. Claro que não vai aparecer assim para vocês, né, pessoal?
Aqui, sinto muito, mas é assim, os concursos querem saber se vocês estão estudando, se vocês têm raciocínio lógico, e não vai ser só uma frasezinha assim, tá? Ó, esse termo 4 pode aparecer no final, no início ou no meio. Deu? Vamos lá para o nosso próximo quadro. Tá aqui, perto do colégio, logo pela manhã, bem cedo, o proprietário dentro daquele estabelecimento vendeu o seu carro velho. O que a gente faz? Encontra lá o verbo, que é o termo 2. A gente já viu. Faz a pergunta para o verbo, encontramos o termo 1, que é o sujeito. E aí o que eu tenho aqui? O carro, o seu velho carro, aliás, que é o nosso, digamos assim, objeto, tá? O seu carro velho, tá? Encontrei o termo 2 primeiro, depois encontrei o termo 1, vendeu o quê? Né? O seu carro velho. Quem é que vendeu? O proprietário. Vendeu o quê? O seu carro velho. É outro termo, digamos assim. Termo 1, 2, 3, tá? Agora, pessoal, percebam uma coisa muito interessante. Não existe só um. Pode ter, aqui, ó, exemplo, 4. Ó, 4, 4, 4, 4. Pode ter vários números, um do lado do outro, que a gente vai começar a estudar mais nas orações, mas é uma possibilidade. Aqui, por exemplo, eu tenho, ó, perto do colégio, adjunto adverbial de lugar, perto. Logo pela manhã, adjunto adverbial de tempo. Bem cedo, tempo também. Dentro daquele estabelecimento, lugar. Ou seja, 4, 4, 4, 1, 4, 2, 3. Não tá? 1, 2, 3, 4. Isso aqui pode acontecer e vai acontecer, tá? Mas vocês já sabem agora que o termo 4 pode estar no final, no início ou no meio. E podem ter vários termos 4 aqui, digamos assim. Bem como vocês estão vendo aqui no quadro. Aqui é a mesma coisa. Eu já encontrei, tá ali, ó, contar é o verbo. Olha que fácil que é localizando o verbo. Quem é que contou, né, histórias? Tá ali a resposta, os professores e alunos do colégio. Achei o meu sujeito. É um sujeito composto? Não, pessoal. Desculpe, os professores e alunos do colégio. São 2 núcleos. Vamos esquecer. Próxima aula. Mas enfim, encontrei meu sujeitão, grandão ali. Porque eu já tinha o meu termo 2. O resto tudo é predicado, pessoal, tá? E aí eu encontro o meu termo 3. Contar o quê? Contar histórias. Pronto. 4... Tem 2 termos 4. Hoje, adjunto adverbial de tempo e durante um longo período, também de tempo. Mas está aqui. É assim que as frases as orações vão começar a se apresentar para vocês, tá? Então vimos aqui o nosso conceito de predicado, parte da oração que informa algo sobre o sujeito, pessoal. E na próxima aula começaremos a ver aí a classificação dos sujeitos, tipos de sujeito que existe na língua portuguesa. Tá ok, pessoal? Não está inscrito no canal ainda? O meu convite, a minha sugestão é para que você se inscreva aqui, né? Já está inscrito? Pode participar nas redes sociais aí ativamente, que ajuda bastante. Curtindo, compartilhando, né? Ajuda imensamente. Eu agradeço de coração. Muito obrigado, pessoal.